Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Então, a gente vai começar abrindo nossa Bíblia lá em Lucas. Vamos ver ali, Lucas 2, do 41 ao 52. Ao 52. Meus irmãos, enquanto vocês abrem aí, eu sou novo, como eu falei, porém eu estudo muito, tá? Eu estou estudando para estar aqui, porque Deus, Ele quer que a gente se prepare também. Ele não vai fazer assim, você está preparado, você tem que ir atrás. Vai atrás do conhecimento, que na hora certa Ele vai te dar as palavras para a gente pregar para aquele que venha precisar. Amém? Amém? Já acharam? Você de casa também? Então vamos lá. O menino Jesus no meio dos doutores, é o título que está na minha Bíblia. 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo os costumes da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, pensando ele estar entre os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo, entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém, à sua procura. 3 dias depois, os acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que estavam ouvindo, muito se admiravam na sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à sua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré. E era-lhe submisso a sua mãe, porém guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Aqui é uma passagem de Jesus, aqui com ele com 12 anos. Né? Jesus com 12 anos. A senhora White até fala, quando ele completou 12 anos, ele recebeu a possibilidade de participar dos rituais que haviam naquela época, né? E até, naquela época, tinha 3 festas que eram fundamentais, que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Porém, nesse caso, era a Páscoa. A Páscoa, a principal festa que tinha naquele momento. Né? E até hoje também, porque é o dia da libertação, né? A Páscoa, eles faziam o quê? Não sei se vocês já ouviram falar no Silvio Santos, né? Silvio Santos sempre vai carreata lá no programa dele, era a mesma coisa. O pessoal se reunia, todo mundo das cidades vizinhas, para ir até lá a Jerusalém para assistir a Páscoa. E nessa ia também Maria e José, e levava Jesus. Mas Jesus, nesse ano, ele poderia assistir os rituais, né? E a senhora White fala que era entre março e abril ali a Páscoa, né? E aí eles chegaram lá em Jerusalém, e Jesus começa a olhar ali o teatro, e ele viu aquela vítima, aquele cordeirinho, né? E até a senhora White fala o seguinte, ó: pela primeira vez o menino Jesus pôde ver o templo, viu sacerdotes, vestes brancas, desempenhando o seu solene ministério. Olha só agora, viu a ensanguentada vítima no altar do sacrifício. Olha só. Cada ato parecia estar ligado à sua vida. Seu íntimo surgiam novos estímulos, silenciosos e pensativos. Parecia estudar a solução de um grande problema. O ministério da missão do Salvador se desvendava diante dele. Ele começou a compreender qual que era a missão dele ali. Tá? Ele começou a olhar aquela vítima e ele falou: aquela é minha missão. Ele começou a compreender, ele começou a ficar motivado pela vítima e por ele. E aí a senhora White fala: comovido pela contemplação das cenas, não permaneceu ao lado dos pais, tentou ficar sozinho. Ele sai de perto dos pais. Então os pais estão lá, assistindo, né?
E ele começa a se comover, ele sai de perto dos pais para ficar sozinho um pouco. E aí o que acontece? Ele sai de perto dos pais, os pais nem notam. E ele vê os rabinos, os mestres, ensinando o pessoal. E ele se junta àquele pessoal. Ele se junta para começar a conversar. Mas Jesus, ele não foi instruído por aqueles rabinos ou outros rabinos da cidade dele. Ele foi instruído pela mãe. Porque Deus, ele deu a capacidade a ela, através do Espírito Santo, para moldá-lo, para ensiná-lo tudo o que ele precisava. Então, ele não tinha aqueles dogmas, ele não tinha aquelas manias que eles tinham ali no templo. Ele era e é um ser puro, né? Deixa eu passar isso aqui. E aí o que aconteceu? Os doutores, olha lá, o desejado na página 54, que é a página que eu estou aqui. Opa, estou na 53, mas é essa daqui. Ele lá estava com os doutores, olha o que aconteceu. Os doutores faziam perguntas a ele e ficavam maravilhados com suas respostas, com a humildade de uma criança. Repetia as palavras das Escrituras, dando-lhes profundidade e de sentimentos que os sábios não haviam alcançado. Ele alcançava aquilo que eles não conseguiam alcançar. Ele enxergava aquilo nas Escrituras que os mestres não conseguiam enxergar. E eles não entendiam. Né? E aí vai um erro, né? E uma lição para a gente. Né? Muitas vezes a gente está tão preso, ou até sobe uma soberba, porque a gente consegue um degrauzinho maior no emprego ou em qualquer lugar, e a gente não consegue enxergar, às vezes, uma opinião de um irmão ou um colega, né, de trabalho. E a gente sabe que esses mestres de lá das sinagogas, né, eles não escutavam ninguém, e eles sabiam que entendiam tudo, né? Mas eles ficaram do tamanho espanto ali, enxergando a Jesus, que eles falaram, opa, de onde vem esse menino, que eu nunca vi esse menino aqui? Traz ele para cá, a gente tem que doutrinar eles, Eles queriam deixar Jesus lá, olha só, né? Mas vamos lá. Agora vamos ali no versículo 44 e 45. Ó. O versículo 44 diz o seguinte: pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Olha só o que aconteceu. Eles estavam voltando já, né? E aí Maria e José, olha só o que acontece com eles. Será que acontece isso com a gente também? Pelo caminho do prazer de viagem, com os amigos e conhecidos, ocupou toda a atenção deles, Maria e José, e não perceberam a ausência de Jesus até que chegou a noite. Muitas vezes a gente se distrai com alguma coisa no nosso dia a dia ou na nossa vida. Eles se distraíram com os amigos. Muitas vezes são nossos amigos que distraem a gente, que a gente perde o foco de Cristo. Ou pode ser até um parente, ou pode ser, sei lá, um problema, uma situação financeira, ou até mesmo uma doença. E a gente acaba tomando decisões equivocadas. Eu sou um que tomo muita decisão equivocada. Eu sou um cara que sou muito para frente, sou um cara que já quer fazer. Eu estou aprendendo muito a orar antes. É uma dor para mim, parar para orar, porque eu já quero sair fazendo. Mas eu estou começando a orar. Tanto no meu trabalho, como na nossa vida, até para dar uma bronca num filho eu oro antes. Falo, Senhor, o que eu tenho que falar para esse filho? Porque não é nosso o agir, o falar, é tudo de Deus. E aqui eles se perderam. Ali, a Maria tinha só ele para cuidar. Deus deu o filho dele para ela cuidar, e ela perdeu ele de vista. E aqui, o desejado fala que ela perdeu por um dia, andando, voltando, ela passou mais um dia procurando, e ela passou mais um dia voltando para encontrá-lo. Então, ela ficou 3 dias longe de Jesus. 3 dias. E ali dá um paralelo com o tempo que ela ia ficar distante dele quando ele morreu na cruz. 3 dias, né? Que demorou para ela reencontrá-lo. E foi o tempo ali que também ela teve a aflição de não saber onde estava o filho, né? Passar aqui. Então, chegando ao versículo 48 e 49, né? O reencontro deles, né? O reencontro fala o seguinte, 48 e 49. Logo, seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste isso conosco?
Teu pai e eu aflitos estávamos à tua procura. E ele lhe respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Toda vez que eu estudo esse versículo e penso, é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu estou aqui na casa de Deus. Né? Aí fora, minha esposa, a gente era muito do mundo, né? Minha esposa dava aula de dança, eu bebia, eu era presidente de um time de várzea, eu tocava no grupo de samba, eu bebia, mas Deus, Ele me mudou, Ele me transformou. Quando a gente tem um contato com Cristo, não tem como ser a mesma pessoa. Não tem. Né? E ali, o menino Jesus, ele entendeu que a casa dele era ali. Mesmo assim, a Maria vai lá e fala para ele, filho, por que fez assim conosco? É a mesma coisa que Adão e Eva falou para Deus. Mas, Senhor, o Senhor me deu essa varoa, ela que me deu fruto. Senhor, o Senhor colocou essa serpente, ele que me deu fruto. Toda vez a gente arruma uma desculpa. Quando a gente perde o foco de Deus. Toda vez que a gente sai do nosso trilho, a gente arruma qualquer coisa, menos assumir os nossos erros. E aqui Maria não foi diferente. Maria falou, por que você sumiu? Ele era uma criança de 12 anos. Ela esqueceu ele lá. Né? Ela esqueceu ele lá. E aí, o que acontece? Ele entende que ali é a casa dele. Ele nem sentiu. Ele sentiu que ali é a casa dele. Ele falou, estou em casa. Ele nem sentiu que a mãe saiu. Né? E aqui, é só uma curiosidade, a última vez que aparece na Bíblia, que cita aqui José como o pai de Jesus. A partir desse momento, é só dado Deus como o pai de Jesus. Aí José sai, né? E até a senhora White fala que ele não conseguiu ver o ministério de Jesus. Ele não conseguiu acompanhar o ministério de Jesus. Ele não teve essa felicidade. Mas vamos lá. Aqui eu coloquei o seguinte, muitas vezes estamos presos pelas coisas mundanas, e só Cristo pode nos libertar. Estas coisas, muitas vezes, nos deixam cegos e surdos. Exatamente isso. Deixa cego e surdo. A gente nem percebe que a gente está algemado com as coisas erradas. Mas só quando a gente, só vai despertar quando você ora. Deus, o Espírito Santo já vem e age rapidamente na gente, né? E aí eu coloquei aqui, vamos em Gálatas 5:1, só para a gente entender isso. Um pouquinho aí para frente, né? Passa ali João, Romanos, passa os Coríntios ali e chega em Gálatas 5:1. Vamos ver o que Paulo fala aqui em Gálatas. Amém? Vamos lá. Olha só, Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais ao novo jugo de escravidão. Eu entendo que no momento onde que eu achava que eu era livre, que eu conseguia ficar o sábado todo meu no campo de futebol bebendo, eu achava que eu era livre, mas eu era escravo. Eu achava que chegava em casa bêbado, cansado, eu achava que eu estava livre ali, que eu estava fazendo o que eu queria. Mas não. O Satanás ali, ele estava me algemando as coisas erradas, né? E eu chegava bêbado com uma família em casa. Eu chegava bêbado com uma mulher e 2 filhos me esperando. E aí eu estava de ressaca, tomava meu banho, ia dormir, ficava 3 dias de ressaca. 3 dias de ressaca. Até curar. Até hoje eu tenho essa enxaqueca. Mas não é culpa de Deus não, é minha mesmo. Porque eu que bebi, né? Eu quis beber. E eu tenho que assumir. Né? Deus não vai tirar essa ressaca, Ele vai estar do meu lado para me ajudar a passar. Mas é uma ressaca moral que eu tenho hoje. Tá? Eu tenho uma enxaqueca porque eu bebi demais. Eu tenho que assumir. Meu fígado deve estar meio baleado, né? Mas eu tenho fé que Deus vai restaurá-lo. Né? E aí eu até vendo essa questão, eu conversando, a minha mãe também, eu puxei isso da minha mãe, né? Que minha mãe é uma pessoa também muito atirada, mas minha mãe é católica. Minha mãe é uma católica não praticante, mas ela se acha praticante. Mas ela não é, porque ela só escuta o padre Marcelo ali, e ela não estava me escutando, né? Desde quando eu me batizei, ela não estava me escutando. Mas de tanta oração, minha mãe começou a me escutar.
Começou a me escutar. Minha mãe é uma pessoa muito elétrica também, eu puxei muito isso dela. E aí, esses dias, ela me ligou e falou, Wagner, eu fui no hospital com seu pai, e aí eu comecei a olhar ele estava para lá, para cá, brigando com todo mundo, aí caiu a ficha não, eu quase falei para ela, foi o Espírito Santo, mãe, mas ela falou que caiu a ficha para mim, e eu percebi o quão mal eu fazia para o seu pai, ele estava agindo do jeito que eu agi com ele há anos. Na hora que ele sentou, eu fui pedir perdão para ele, dentro do hospital. Eu falei, Márcio, desculpa tudo que eu fiz e faço por você. Eu estou agindo errado com você. Eu notei que eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que me acalmar. E desde então, com muita conversa com ela, ela para. Ela, quando vai discutir, ela sai do cômodo onde que está. Mas Deus está tocando, está transformando ela. E ela está com 60 anos. Está com 60 anos. Mas não tem idade para Deus, né? Não tem tempo. Não tem nada. Quando a pessoa quer, ele te encontra. Quer dizer, você encontra ele, porque ele sempre está aqui, né? Ele sempre está aqui. E até eu coloco aqui, eu sempre gosto de falar esse versículo que eu falei no outro sermão, mas vamos lá em Apocalipse, todo mundo já conhece de cor, mas vamos lá, Apocalipse 3:20, ó. É um versículo que ele bateu na minha casa, literalmente ele bateu, depois eu conto o testemunho para vocês, bateu em casa mesmo, Cristo bateu. E aí a minha esposa abriu a porta, porque eu não estava trabalhando, e deixou ele entrar. E aí ele fala aqui, ó, 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e eu contigo. Meus irmãos, o principal aqui é ele, é Cristo, é o nosso Salvador, não sou eu que estou lá dentro. Ele bate, o Satanás entra, ele invade a nossa casa. Mas só que o livre-arbítrio tem dos dois lados, ou você segue o nosso Deus, ou você segue Satanás. Você tem dois caminhos só, ou melhor, cristão só tem um caminho, é seguir a Deus. Né? E Satanás, ele vai batendo, ele vai estar lá do nosso lado, lá, querendo colocar na nossa mente, mas Cristo, ele está lá. E a gente tem que achar ele. Porque somente com ele que a gente conseguiu se libertar de muitas coisas que a gente tinha, né, que nos seguravam esse mundo. Inclusive dívida, né? Hoje a gente não tem porque o nosso sócio é esse daqui, ó, vocês estão vendo ele, Jesus Cristo. Amém? Nós colocamos ele na frente da nossa empresa. Nós colocamos ele para nos guiar. Ele para tomar conta das obras. Ele para negociar. Até quando a gente vai negociar uma dívida, a gente ora antes. E pede para Deus, entra na sala, Deus já aprontou tudo, está tudo armado lá. Você, cheguei aqui antes, alguém chegou aqui, estava tudo pronto. E ele coloca certinho de acordo com as suas condições. E a gente está pagando tudo graças a ele. Tá certo? E aqui eu coloquei para os irmãos, aqui o pastor Sidral, numa das pregações dele, ele falou isso daqui, ó. Pastor Sidral é o evangelista da nossa associação aqui, tá, paulistana. É um pastorzão o cara muito fervoroso na palavra de Deus, né? Ele prega muito Apocalipse. Ele fala o seguinte, ó, nós somos os perdidos, mas a salvação que Cristo oferece começa quando eu e você permitimos que Cristo entre em nosso coração e comece a operar a transformação de que tanto necessitamos em todos os aspectos da nossa vida. E realmente, ele muda tudo, meus irmãos. Ele muda tudo. Tá? E eu até estudando aqui, eu estou estudando muito a história de Cristo. Eu comecei na nossa vida cristã, começando estudando Paulo. Eu falei, deixa eu começar do início, começar de quem dita as regras, que é Jesus, e daí desde então eu estudo só ele. Estudo ele, e hoje eu estou fazendo uma pós em teologia pelo NASP. Mas é a distância. E hoje a gente está estudando Cristologia. A vida de Cristo é fabulosa, é fantástica. E não tem outro lugar, que o caminho, como ele diz, o caminho, a verdade, a vida é por ele. Você não tem outro caminho. Não tem dois caminhos. Segue um só. Todo dia ele vai estar aqui. Cabe a nós amanhecermos e procurá-los e achá-lo. Né? Que ele vai agir no nosso dia a dia. Eu não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha. Tá? Eu vou até deixar aqui, enquanto estou falando, essa foto. Não sei se vocês já viram essa foto. Muitos de vocês vão ter visto.
mas alguns não. A senhora White, em uma das visitas dela, ela visitando, a dupla missionária dela era o Tiago White. A minha dupla missionária é minha esposa hoje. E eu acho que vai ser pela eternidade. Ela e o Tiago White, eles foram fazer uma visita numa irmã, e a irmã estava enlutada. Na hora que ela chegou, ela olhou na parede e tinha esse quadro. Ela falou: minha irmã, todas as minhas revelações que eu tive sobre Jesus Cristo, essa é a foto que mais se assemelha a ele. Essa foto. Essa foto está no Centro White, lá no NASP. Quando vocês tiverem oportunidade, vão lá para conhecer o Centro White. É fabuloso, maravilhoso, está lá. E aí eu coloquei justamente para a gente não perder o Cristo de vista, para a gente lembrar dele todos os dias. Se os irmãos quiserem, eu posso mandar para os irmãos, está até com os irmãos lá, ele pode até mandar no grupo também, o irmão Silvio, né? Meus irmãos, a vida, ela é tão agitada, é tantas tribulações durante o nosso dia. Hoje eu achei que eu não ia conseguir nem estudar para vir para cá. Mas Deus, Ele deu oportunidade, né, meu amor? Ele deu o momento certo. Eu falei, eu vou parar para almoçar e já vou estudar. Comecei a estudar, na hora que eu terminei de estudar, o cliente mandou uma mensagem. Já era a reunião que eu tinha que sair. E daí nós saímos. Eu falei, tá vendo? O agir de Deus é maravilhoso. É tudo no seu tempo. Mas para isso a gente tem que orar e ter que encontrá-lo todo dia. A mensagem minha foi essa, foi hoje para vocês, foi para a gente não perder Cristo de vista. Porque na minha vida e da minha família, procuramos muito falar para os nossos filhos isso. E Deus, Ele vai movimentando os pauzinhos dele, de um jeito que é somente Ele para explicar. O milagre acontece e a gente tem que aceitar a bênção. Amém? Agradeço muito, meus irmãos, a oportunidade e fiquem com Deus. Nós vamos escutar agora um inário, que ele foi o primeiro inário que eu decorei, que é Eu Achei. Por que eu achei? Porque nós achamos ele. Se os irmãos puderem, assim que os irmãos começar a cantar, vamos ficar de pé, que ao final eu oro com os irmãos? Vamos ficar de pé. Eu achei, sim, eu achei uma fonte que me satisfez quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste,
senhora White também fala aqui que o mais pequenino cristão, se ele se ajoelha, não tem força nenhuma contra ele. Se você se ajoelha e pede em nome de Cristo Jesus, pode ter certeza que inimigo nenhum vai chegar no seu lar e na sua vida. Ele vai te afastar de tudo. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai eterno, gratos somos pela palavra aberta, Senhor. Gratos somos porque entendemos que o caminho, a verdade e a vida só tem um lugar e só tem os seus passos a seguir, Pai, que é o caminho de Jesus Cristo, Senhor. Nos coloque no trilho, Pai, que o Senhor não nos deixe cair, Senhor, por favor. Que o Senhor Espírito Santo, nesse momento, Pai, esteja aqui navegando por essa nave, Senhor. Por cada irmão e irmã que está aqui na minha frente, Senhor. Que o Senhor esteja na casa desses irmãos que aqui estão também, olhando e escutando a sua palavra e se alimentando do pão da vida, Senhor. Que o Senhor nos dê força a cada dia, Pai. Nos dê força para passar pelos problemas, pelas aflições, por tudo aquilo que o inimigo coloca em nossa frente, Senhor. Que tenhamos força, e a força vem do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Esteja ombro a ombro com cada irmão essa semana, Senhor. Esteja também com a programação de sábado, Pai. Nos ajude, Senhor, por favor. Nos ajude no nosso trabalho, na nossa vida amorosa, nossa vida paternal. Que o Senhor ajude no nosso relacionamento com nossos cônjuges, com nossos vizinhos, com nossos irmãos, com nossos amigos de trabalho, Pai. Que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo para eles, Senhor, por favor. Te colocamos nossas vidas em suas mãos e te agradecemos no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.